Vamos ler Gálatas capítulo 6, o versículo 6 até o 10. Vamos ler todos juntos. Amém. A lei da semeadura. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sim. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque se tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façam bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Mas principalmente Aleluia. Amém. Irmãos, a lei da semeadura, né, é algo bem simples para principalmente os agricultores, né? Aqueles que trabalham com plantação, eles sabem que eles só vão colher, né, o que plantar. Senhor Jesus. Então, sempre que se plantar algo, vai passar por um tempo, né? Vai demorar um tempo e depois a pessoa vai colher. O feijão você vai plantar, nós temos aqui vários fazendeiros, né? E depois de quantos meses nós vamos colher? 3 meses, né? Depois de 3 meses nós vamos colher. Então você planta, você não colhe já de imediato. Você planta, você tem que esperar um certo tempo para colher. E também você planta poucas sementes e vai nascer, né, um pé com várias sementes, né? Com vários frutos. Senhor Jesus. Esta é a lei da semeadura que está presente na agricultura e também o apóstolo Paulo ele nos traz aqui que está presente no sentido espiritual, né? Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. O que pode acontecer conosco hoje, talvez seja o que nós semeamos, né, anteriormente. E o que vai acontecer conosco no futuro é o que nós estamos semeando hoje. Então é uma lei que como diz a palavra, é incontestável, né? É incontestável. Felizmente, né, nós plantamos e nós vamos colher. Então, por isso, irmãos, hoje é necessário nós termos cuidado com o que nós plantamos, né? Eu preciso ter cuidado com o que eu planto. A maneira como eu estou agindo é a maneira como eu estou plantando. A nossa vida é um constante plantar, né? Enquanto eu estou vivendo, eu estou plantando. Enquanto eu estou vivendo, eu estou semeando. E eu preciso me atentar para o que eu estou semeando. O apóstolo aqui, ele nos traz o exemplo de nós não nos cansarmos de fazer o bem, né? De nos fazer o bem a todo, porque a seu tempo nós colheremos, né? Nós ceifaremos. Então nós precisamos realmente pensar sobre o que estamos plantando, né? Precisamos plantar o bem, fazer realmente a justiça. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos pegar Provérbios 22, versículo 8. Depois no final a gente volta para Gálatas. Provérbios 22, versículo 8. 22:8. Amém. O livro de Provérbios é muito interessante, né? Mas a gente só vai ler o versículo 8. Amém? Amém? Quem pegou diz amém. 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 Vamos todos ler? Aleluia. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, na primeira parte do versículo, o que semeia a injustiça cegará males, né? É o mesmo que colherá males. Vamos ver Colossenses 3. Colossenses é depois de que, Fagner? Será? Deixa eu ver que eu estou... Isso mesmo, cara. Colossenses 3, o versículo 23 a 25. Tudo, né? Sim. Tudo quanto fizermos. Sim. Amém. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
a Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Senhor Jesus, e não para homens. Porque nós vamos receber a recompensa dos homens? Não, nós estaremos cientes que vamos receber a herança da parte do Senhor, né? A Cristo, Senhor, a quem nós estamos servindo. Senhor Jesus. E aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça, né? E nisto não há acepção de pessoas, porque é uma lei. A lei da semeadura, né? A pessoa fez injustiça, ela vai colher também injustiça. É claro que às vezes, como foi falado no início, você planta, demora um certo tempo, né? Às vezes a gente falando sobre isso vem em nossa mente, né, imagens de corruptos, né? No mundo aí afora, no mundo da política, na sociedade, mas a lei da semeadura ela é incontestável, né? É claro que tem plantas que você vai plantar e você vai demorar mais do que 3 meses para colher, mas sempre vai colher, né? Então, por isso nós precisamos nos atentar para plantar uma boa semente, né? Nós plantarmos uma boa semente, servindo ao Senhor, plantando a semente do Senhor, que é a palavra de Deus. Então, quando nós semeamos a palavra do Senhor, nós vamos colher, né? Nós vamos colher coisas boas. A herança é da parte do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, na Bíblia existem exemplos de pessoas que semearam, né? Pessoas que semearam uma boa semente e pessoas também que, de início, semearam a semente ruim. Eu estava lendo um livro Profetas Menores, né? Ali dá o exemplo de Jonas. Jonas, ele, no início, ele tinha semeado uma semente de desobediência, né? Deus falou para Jonas que ele deveria ir até Nínive e pregar o evangelho para que as pessoas pudessem se arrepender da violência que já tinha chegado até os céus, né? Tinha chegado até Deus. E Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, né? Pegou um navio e foi para Tarsis, né? Para outra cidade. Por que Jonas fez isso, né? Quando a gente vai ler o capítulo 4, Jonas ele disse: Senhor, eu sei que tu és um Deus misericordioso, né? Então Jonas ele tinha no coração de que Deus iria se arrepender de executar o juízo sobre a cidade de Nínive, né? Então ele não foi, mas nós sabemos que Deus que existe essa lei da semeadura, né? E Deus não inocenta o culpado. Os culpados realmente pagam pelas suas, né, pelos seus atos. Então Jonas ele não foi, ele fugiu e ali naquele navio, né, começou uma grande tempestade e as pessoas tiravam coisas do barco, jogavam no mar e nada da tempestade acabar, né? Aquele tumulto acabar. E Jonas ainda querendo dormir, foi quando eles lançaram sorte e foram até Jonas, né? E Jonas de fato diz: não, isso aí está acontecendo, né, por minha causa, né, por causa do meu Deus. Então eles foram e lançaram Jonas lá no mar, né, um grande peixe o engoliu. Então, de imediato, irmãos, isto que Jonas tinha semeado a desobediência, né? Ele sofreu uma consequência, né? Ele foi lançado no mar. No mar tem tubarão, tem baleia, né? Lá no alto mar, né? Então é perigoso. Ele foi lançado no mar e de imediato um grande peixe já o engoliu. Senhor Jesus. E Jonas ficou ali naquela escuridão, né? Certamente é escuro lá dentro do grande peixe. Não sei como ele conseguiu passar, a Bíblia relata 3 dias, né? 3 dias ali dentro do peixe foi quando ele fez aquela oração de arrependimento, né? De arrependimento, ele clamou ao Senhor da mais profunda cova, né? Lá do mais profundo íntimo do peixe, ele clamou ao Senhor, né? E Deus ele pôde ouvi-lo e ele fez com que o peixe o vomitasse para fora, né? Então, através dessa colheita, ele pôde se arrepender, né? Ele colheu ser engolido pelo peixe, graças a Deus o peixe não triturou, né? Simplesmente só engoliu. Talvez aqueles que só engolem a substância lá que é liberada não aconteceu, o Senhor pôde guardar para que ele permanecesse vivo e aprendesse com aquela situação, né? Então, através da colheita, ele aprendeu e ele foi até Nínive, pregou o evangelho, né? E as pessoas realmente puderam se arrepender. Então, ele realmente plantou a desobediência e colheu, né? Coisas assim, algumas dificuldades na sua experiência para que ele pudesse aprender, né? Jacó, ele também, a palavra Jacó significa suplantador, né? Enganador. Quem foi que Jacó enganou? Enganou, né? O seu pai, né?
enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura, receber a bênção ali, né? Da primogenitura foi o prato de lentilhas. Juntamente com a mãe, ele tramou lá e enganou o pai, colocou pelos, Esaú era mais peludo, né? Então colocou pelos e o pai, já sem enxergar direito, tocou e pensou que era o seu filho mais novo, né? O seu filho mais velho, Esaú, né? O primogênito. Então enganou o pai, depois que perceberam, né? A mãe também tramou, ele teve que fugir. Depois, irmãos, quando a gente vai ver, Jacó plantou, né? Esse engano, e Jacó foi enganado por Labão, né? Mudou o salário várias vezes, disse que ia casar com Lia, não era? E deu, foi quem deu? Foi Raquel, foi? Deu Raquel, não é isso? Isso, ia casar com Raquel e deu foi Lia, foi sendo enganado, né? Foi sendo enganado, depois foi enganado pelos irmãos quando já tinha José. Os irmãos disseram que José tinha, né? Foi morto, mas não foi. Então ele plantou o engano mais na frente, lá no futuro, ele também foi enganado, né? Foi enganado por seu filho Labão, foi enganado pelos seus filhos. Então realmente, irmãos, é uma lei que está presente e que é certo, né? Certo de acontecer. O que eles plantaram, eles realmente vão colhendo, né? Por isso que é uma palavra assim séria que cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos e nos policiarmos naquilo que nós estamos plantando, né? Para que nós não viemos colher coisas ruins, mas viemos colher, né, frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Senhor Jesus. Então precisamos semear, né, obediência, semear o amor. Uma própria palavra diz, se nós devemos alguma coisa, e devamos somente o amor para com o próximo, né? Então devemos semear o amor, o perdão, né, a santidade, entre outros. Senhor Jesus, nós realmente temos que ter cuidado, né? Às vezes nós pensamos que, eu erro, Deus é amor e Deus vai me perdoar. Mas, irmãos, não é tão simples assim. Deus, ele perdoa. Nosso Deus é grande, rico em misericórdia, né? É grandioso em perdoar. Deus perdoa. Aquele pecado que você cometeu, independente, você se arrependeu cabalmente, né? Se arrependeu, assim, um arrependimento original, estava até lendo o livro, é aquele que você se arrepende, você quer cortar o mal pela raiz, né? E sem ouvir, não é um arrependimento só de lastimar, de a gente estar se lamentando, Senhor, eu fiz isso, não sei o quê. Mas é um arrependimento cabal, aquele que nós cortamos o mal pela raiz. Senhor Jesus. Amém. Então, através disso, o Senhor encontra o caminho. Mas mesmo assim, você ainda poderá sofrer, né, as consequências daquilo que plantou. O Senhor te perdoa, mas mesmo assim você sofre ainda as consequências. Vamos ver Êxodo, capítulo 34. O versículo 6 e 7. Amém. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Vamos lá? E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Esse versículo aqui ele diz tudo, né, irmãos? Senhor Jesus. Deus, ele é compassivo? É. Deus é longânimo, é grande em misericórdia e fidelidade. Senhor Jesus. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, ele perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e o pecado. Porém, como nos mostrou aqui, ainda que não inocenta o culpado. Ainda que não inocenta o culpado. Deus é misericordioso. Eu errei, eu peço perdão, se eu me arrependi cabalmente. Alex, passa aí só para a gente ver essa parte do perdão. Vou ler só o início, que diz assim, é retirado do livro Profetas Menores. O arrependimento é uma atitude vital na vida de todas as pessoas. Para os que ainda não conhecem a Deus, o arrependimento abre caminho para a salvação em Jesus Cristo.
Para os que já o conhecem, o arrependimento restaura a comunhão íntima com Deus. Todo arrependimento genuíno tem origem no coração contrito e quebrantado. Quem se arrepende rasga o coração e se dispõe a cortar o mal pela raiz de maneira completa. Essa atitude produz frutos visíveis, tais como jejum, choro e vestes de pano de saco. Deus vê tudo. Ele sabe quem se arrependeu e quem não. Ele não vê apenas o exterior. Ele sonda os corações. Somente podemos ser perdoados e purificados pelo Senhor quando estamos arrependidos. Essa é a sua exigência. Então, essa exigência, né? Arrependidos verdadeiramente, cabalmente, o Senhor ele pode nos perdoar. E Deus ele é rico em misericórdia, né? Deus ele perdoa. Mesmo o pessoal lá de Nínive cometendo tal pecado, muita violência, eles receberam o evangelho, receberam a esperança ali de salvação, eles conseguiram, foram perdoados, né? Certamente que colheram, pôde até, né? Os que plantaram pôde até colher, mas o perdão de Deus ele recebeu. E um dos exemplos citados na mensagem de hoje, desse jornal que a gente vê, é o Davi, né? O rei Davi. Davi ele também cometeu um pecado gravíssimo, né? E ele não foi inocentado do seu pecado. Ele, no Salmo 51 a gente vê a oração de arrependimento dele, como foi profunda, né? Ele se arrependendo diante do Senhor e o Senhor o perdoou. Mas mesmo o Senhor tendo perdoado, como nós lemos aqui, Deus ele não inocenta o culpado. Então ele sofreu as consequências. Ele colheu aquilo que plantou. É o que a gente vai ver agora um pouquinho da história dele. Vamos ver 2 Samuel. 2 Samuel é depois de 1 Samuel. 2 Samuel capítulo 11, o versículo 2 a 5. Vamos ver um pouquinho da história aqui. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 ao 5. Amém. Senhor Jesus. Amém. Diz assim. 2 Samuel 11, 2 a 5. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando num terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aqui a gente vê o pecado de Davi, né? Davi era um homem que tinha muitas mulheres e ainda das suas mulheres tinha as concubinas, né? E ainda ele estava tomando banho, ele estava passeando, né? No terraço da casa real e viu uma mulher tomando banho, né? E ele olhou aquela mulher, ele se engraçou e mandou perguntar quem era. Então informaram que aquela mulher era comprometida, era a mulher de Urias, né? Um soldado dele, e mesmo assim ele cometeu esse pecado de adulterar com essa mulher, né? Ele mandou a chamar e deitou com ela e adulterou. Senhor Jesus. O versículo 14 e 15, vamos ver mais outro pecado. Davi está semeando. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lá mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Para que seja ferido e morra. Então você vê aí, né, o adultério junto com a morte, né? O adultério junto com a morte. Esses dois eles andam juntos, né? Então adulterou e aqui nós percebemos que além de ter cometido esse pecado, ele planejou no seu coração de matar Urias para que assim a mulher ficasse livre e ele pudesse agora catar a mulher, né? Pudesse agora se juntar com a mulher. Então nós percebemos aqui que pecado gravíssimo, né? Que pecado gravíssimo. Ele primeiro adulterou, depois mandou matar o marido da mulher para que a mulher ficasse desimpedida. Isso realmente foi um semear na carne, como nós vemos em Gálatas, né?
Ele não semeou para o espírito, ele semeou para a carne. Irmãos, e isso não ficou em segredo entre eles, né? Entre Davi e poucas pessoas de sua confiança. Talvez ele pudesse fazer inicialmente em secreto, né? Mas vamos ver aqui, versículo 26 a 27. Versículo 26 a 27, diz assim: Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Continuando 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, irmãos, vejam, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, irmãos, como nós vemos aqui, né, embora ele tenha tentado fazer em oculto, né, o Senhor revelou ao profeta Natã, e Natã foi lá ter com ele. Senhor Jesus, como nós vemos esse início aqui, né, como essa metáfora, essa parábola aqui, a pessoa que tinha só a cordeirinha, né, foi lá, e o rapaz tinha muitos gados, ou seja, tinha muitas mulheres, né, todo o seu dispor, e ele foi lá e tomou a cordeirinha do pobre, né, e deu ao rapaz, e sacrificou, representando ele mesmo. E Urias, como só tinha sua mulher, né, e Davi várias, ainda Davi foi lá e tomou a mulher dele e o matou, né? É um pecado gravíssimo, foi mal perante o Senhor. E Deus, né, realmente, ele disse aqui que ele iria sofrer uma disciplina. Como a gente vai ver aqui, olha, o que Davi colherá na frente, o Natã aqui, ele já é usado por Deus para falar, né? Diz assim: Não apartará a espada jamais da tua casa. Não apartará a espada jamais da tua casa, né? Depois diz assim, o versículo 11: Da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Veja só o que ele vai colher por causa disso. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e darei a teu próximo, o qual se deitará com ela. Então, Davi, ele mais na frente sofrerá vários pecados, né? Não porque ele não merecia, mas porque Deus não inocenta o culpado. Então, por isso, mesmo Deus o perdoando, como foi mostrado aqui, ele lá na frente, mesmo recebendo o perdão de Deus, ele teve que pagar com seus atos.
Então, irmãos, nós não podemos ficar naquela historinha, não, eu vou fazer isso, mas Deus vai me perdoar. Sim, se você se arrependeu cabalmente, se eu me arrependi cabalmente, Deus vai me perdoar, mas eu posso sofrer as consequências dos meus atos, né? Porque eu estou semeando. Então, eu preciso realmente ter cuidado com o que eu estou semeando, né? Senhor Jesus, precisamos ter cuidado com o que nós estamos semeando. Passa aí, Alex, por favor. Tem uma parte do jornal que diz assim, olha. É preciso pensar sobre o que estamos semeando. Estamos oferecendo os membros de nosso corpo à escravidão do pecado ou ao serviço a Deus? Nossos olhos são usados para visitar páginas pornográficas na internet ou para ler a Bíblia e literatura saudável? Nossos ouvidos são para ouvir os maus conselhos dos colegas ou para ouvir o que os pais dizem? Nossos lábios são para xingar, discutir, fofocar e falar mal dos outros? Ou para louvar a Deus, falar do Senhor Jesus para as pessoas e tocar em assuntos que promovem paz e edificação? Pergunte a si mesmo, que tipo de semente estou plantando? Tenho discutido com meus pais? Vivo brigando com meu irmão ou irmã? Ó Senhor Jesus, faço coisas que não quero que ninguém saiba? Se isso estiver acontecendo com você, prepare-se para uma colheita ruim. Prefira semear a obediência, o amor, o perdão, a santidade, todas as coisas para as quais Deus o criou. Então é necessário nós pensarmos, né? Pensarmos profundamente sobre o que nós estamos semeando. Então Davi semeou isso e Davi teve uma colheita neste espaço de tempo aqui ruim, né? Nesse percurso aqui da sua vida ruim. Vamos ver o que Davi colheu? Senhor Jesus. O versículo, nós estamos no capítulo 12, né? Versículo 15 e o versículo 8. 12. Versículo 15, né? O versículo 18, irmãos. Eu coloquei 8 aqui. O versículo 18 do capítulo 12, tá bom? E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizendo que a criança estava morta. Porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Então, como já tinha falado o profeta Natan, essa criança que tinha nascido, ela morreria. Davi, quando ouviu isso, Davi tentou ainda mudar, Davi jejuou, se a gente for ler anteriormente, né? Ele jejuou, ele orou, mas foi certo. O que Deus falou, né? Ele teve que colher. Então a criança, o 7º dia, ela adoeceu antes, e no 7º dia ela veio a falecer, né? Ela morreu. Uma colheita, né? Davi plantou o adultério, né? E o assassinato ali daquele rapaz. Uma colheita foi a morte da sua criança. Vamos ver o capítulo 13. O capítulo 13, versículo 1. Nesse capítulo aqui nos mostra o que aconteceu, né? Eu vou começar lendo aqui essa história. Diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Tudo irmão, são tudo irmãos. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, irmão. Ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo revisitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa:
vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe a comida. Foi Tamar à casa de Aminon seu irmão, e ele estava deitado, se fingindo lá, né? Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara. A câmara, no caso, é o quarto dele, né? E comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comessem, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aqui cometeu incesto, né? Os filhos de Davi, né, cometeu incesto. Ela forçou a sua irmã a se deitar com ela. Mas outra colheita na casa de Davi, né? Tudo aquilo que o profeta tinha profetizado, Davi realmente está colhendo. Senhor Jesus. Depois, irmãos, vamos ler o versículo 28. Versículo 28 e depois o versículo 32. Diz assim o 28. Senhor Jesus. Eu estou no capítulo 13. Pode ler. Absalão deu origem aos seus Deu ordem. Né? Ordem. Deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então a morreis, matareis. Não temas, pois não sou eu quem vos ordeno. Sede fortes e valentes. 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram todos os moços, filho do rei, porque só morreu Aminon. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a tomar sua irmã. Então, irmãos, aqui um irmão mata o outro, né? Senhor Jesus. Então, como falou assim, né? Da sua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e não se apartará a espada jamais da tua casa. E aconteceu realmente na vida da família de Davi, né? Absalão, ali, ele realmente matou o seu irmão Aminon, desde o dia que Aminon tinha tomado Tamar, né? Eram todos irmãos, né? Diferente assim as mães, mas tudo filho de Davi. Então, como nós vemos ali, Absalão já ficou sentido por Aminon tomar a sua irmã, ele agora ficava planejando de matar Aminon, né? E planejou aqui e conseguiu matar o seu irmão. Então, a espada estava ali na casa de Davi, ele estava colhendo sobre o que tinha plantado. Deus já tinha perdoado já, mas ele plantou. E por fim ainda, irmãos, mais uma colheita. É assim, você planta uma semente, você vai colher uma planta com várias sementes, né? Davi plantou, digamos aí, esses dois pecados, colheu muito, né? Senhor Jesus. E por fim ainda, nós percebemos aqui no capítulo 15, o tempo já está avançado, mas só no capítulo 15, vocês, se a gente for ler mais tarde, a gente percebe aqui que Davi, ele tem o seu trono ameaçado. Absalão aqui, ele quer tomar o trono de Davi. Só uns versículos. Deixa eu ler aqui o versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14 diz assim, olha: então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Absalão, nesse capítulo, ele, se eu pudesse ser um rei e tal, ele mesmo se declarando rei, e ele perseguiu seu pai, né? E Davi, por conta disso, passou anos fugindo. Então, o trono de Davi foi ambicionado, né? A ponto de Davi fugir.
Tudo isso foi consequência dos seus atos, né? Dos seus erros. Senhor Jesus. Então Deus o perdoou, mas Deus não inocente.